Quantas vezes, em silêncio, você já se sabotou com palavras duras que ninguém mais ouviu, além de você mesmo? A forma como falamos conosco define a direção que nossa mente toma. E mais do que isso, direciona a nossa energia, nosso comportamento e, consequentemente, os nossos resultados. Imagine alguém que se levanta todos os dias dizendo a si mesmo: nada dá certo para mim, minha vida é difícil demais. Agora pense em outra pessoa que vive as mesmas dificuldades, mas começa o dia com: eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Cada desafio é uma chance de crescer. Ambas estão vivendo o mesmo mundo, mas os resultados que colhem são completamente diferentes. A diferença está na forma como elas se comunicam internamente, e é sobre isso que vamos falar hoje. Como o poder do diálogo interno, baseado no estoicismo, pode transformar a sua realidade. A filosofia estoica nos ensina que tudo começa dentro de nós. Os grandes mestres estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, falavam frequentemente sobre a importância de dominar os pensamentos, controlar os impulsos e cultivar uma mente disciplinada. Eles sabiam que, ao ordenar o próprio pensamento, o homem se tornava senhor do próprio destino. Em um mundo onde somos bombardeados por estímulos externos, é muito fácil perder o controle sobre nossa voz interior. Mas o estoicismo nos oferece uma rota clara. Falar conosco de forma racional, firme e focada nos princípios do que depende de nós. E essa prática começa com simples afirmações, repetidas todos os dias, que moldam quem somos e o que atraímos. Neste vídeo, você vai aprender como transformar seu diálogo interno com base nos princípios estoicos. Vamos explorar como cultivar uma mente inabalável, como substituir pensamentos autodestrutivos por afirmações conscientes e como essa mudança na forma de falar consigo mesmo pode impactar diretamente suas emoções, decisões e conquistas. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de autotransformação profunda. Mas atenção, não estamos falando de frases prontas ou positivismo vazio. Estamos falando de treinar sua mente para ver o mundo com clareza, assumir o controle da própria narrativa e, com isso, atrair exatamente aquilo que você deseja, porque você terá se tornado alguém que verdadeiramente merece isso. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você lida com seus pensamentos e com sua vida inteira. Parte 1. O poder da narrativa interna. O que você diz a si mesmo molda sua realidade. A forma como nos comunicamos conosco diariamente tem mais impacto do que qualquer crítica externa. Imagine que sua mente é como um jardim. As palavras que você repete para si mesmo são as sementes. Se você planta dúvidas, críticas e autossabotagem, não pode esperar colher autoconfiança e clareza. E o mais assustador, isso muitas vezes acontece de forma automática, sem que a gente perceba. Um simples "eu sou péssimo nisso", repetido ao longo dos dias, pode destruir oportunidades antes mesmo de elas aparecerem. Já uma frase como "isso é desafiador, mas eu posso aprender", muda completamente a forma como você encara o mundo. No estoicismo, essa consciência do pensamento é central. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a alma se pinta com as cores dos seus pensamentos. Ou seja, sua vida é o reflexo daquilo que você diz a si mesmo o tempo todo. Nos momentos de dificuldade, quando tudo parece sair do controle, é comum sermos invadidos por pensamentos destrutivos. E é justamente aí que entra a importância de dominar a narrativa interna. Um exemplo prático: imagine alguém que perdeu o emprego. Ele pode se dizer: "estou acabado, nunca vou me reerguer". Ou pode afirmar: "essa é uma chance de começar, algo novo, de me reinventar".
A situação externa é a mesma, mas a forma como ele se comunica com sua própria mente define se ele vai afundar ou se levantar. Os estoicos nos lembram que o que realmente importa não é o que acontece, mas como escolhemos reagir ao que acontece. E a reação começa com o que dizemos internamente, antes mesmo de qualquer atitude concreta. Essa mudança na forma de pensar não acontece da noite para o dia. Ela exige prática, repetição e, acima de tudo, vigilância. É como treinar um músculo que ficou atrofiado por anos. Toda vez que um pensamento negativo surgir, substitua-o por uma afirmação que te empodere. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de cultivar uma visão racional, firme e equilibrada, como ensinavam os estoicos. Dizer a si mesmo, eu sou resiliente, eu aceito o que não posso controlar, eu ajo com sabedoria diante dos desafios, cria uma base sólida dentro de você. Com o tempo, isso muda não só sua mente, mas sua postura, suas decisões e os resultados que você atrai. E é assim que se começa a construir uma resistência mental inabalável, dia após dia, palavra após palavra. Parte 2. A voz interna como ferramenta de poder. Reprogramando a mente pelo estoicismo. Quando você se levanta pela manhã e a primeira coisa que pensa é: eu não vou conseguir lidar com tudo isso hoje. Você já plantou a semente do fracasso no solo fértil da sua mente. A maioria das pessoas vive em modo automático, repetindo os mesmos padrões mentais dia após dia, sem perceber o quanto isso impacta diretamente seus resultados. No entanto, o estoicismo nos oferece um caminho totalmente oposto, o da consciência, plena sobre o que pensamos e falamos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que tipo de pensamentos você vem cultivando? Está se colocando para cima ou se enterrando a cada pensamento repetitivo que afirma que você não é capaz? A linguagem interna estoica é firme, porém gentil. Ela não nega as dificuldades, mas as encara com coragem e aceitação. Quando você se vê diante de um desafio, o estoico não diz, isso vai me destruir, mas sim, isso veio para me moldar. A diferença está na postura interior. Imagine uma situação cotidiana. Você está enfrentando uma crítica no trabalho, ou alguém te decepcionou profundamente. Em vez de deixar sua mente repetir, eu sou um fracasso, ou nunca sou valorizado, um estoico se comunica consigo com frases como, isso não define meu valor, isso é uma oportunidade de praticar paciência e força. Isso não é autoajuda rasa, é treinamento mental, baseado em princípios milenares que já moldaram algumas das mentes mais poderosas da história. Esse tipo de fala interior transforma tudo ao redor. A forma como você lida com seu corpo, seus relacionamentos, seus planos para o futuro. Quando você reprograma sua mente com frases que refletem clareza, serenidade e firmeza, sua energia muda, suas escolhas mudam. É como afinar um instrumento. A harmonia interna começa a se refletir no mundo exterior. Isso atrai oportunidades, melhora conexões e te coloca no centro do próprio destino. Por isso, repita para si mesmo, com convicção, sou maior do que qualquer desafio. Minha mente é minha fortaleza. Escolho agir com sabedoria, não com impulsividade. Quanto mais você ouvir isso de si mesmo, mais essas ideias se tornarão parte da sua essência. E é exatamente aí que a mágica começa a acontecer. Parte 3. O poder das palavras que você escolhe. Você molda sua realidade. Pense em quantas vezes por dia você se critica. Às vezes, sem nem perceber, sua mente está sussurrando. Eu sou um desastre. Nada dá certo para mim. Eu não sou bom o suficiente. Esse tipo de diálogo interno, mesmo que silencioso, constrói as paredes invisíveis da sua prisão emocional.
O estoicismo nos ensina que a mente deve ser domada, não deixada solta como um animal selvagem. E domar a mente começa com a fala interior. Cada palavra tem um peso, uma vibração, uma direção. Quando você muda a maneira como fala consigo, mesmo muda a direção da sua vida. Por isso, troque o "eu não consigo" por "ainda estou aprendendo". Troque o "isso é impossível" por "isso é desafiador, mas não intransponível". As palavras que você usa moldam a lente pela qual você enxerga o mundo. Imagine agora uma situação em que tudo deu errado. Você perdeu um projeto importante, levou uma crítica pesada ou foi mal interpretado por alguém que ama. A forma comum de reagir seria dizer para si mesmo que você falhou, que não serve para isso ou que não consegue agradar ninguém. Mas o estoico encara esse cenário com outra visão. Isso faz parte do caminho. Tenho o controle sobre como vou responder. Essa é uma chance de treinar a resiliência. Perceba como isso muda totalmente o jogo. Em vez de entrar em um ciclo de autopiedade, você se coloca em movimento, fortalecido pela sua própria narrativa. A maneira como você escolhe narrar suas experiências é o que determina se você vai se levantar mais forte ou se afundar mais uma vez. A chave está em criar afirmações que se tornem escudos e espadas para a sua alma. Não é sobre repetir frases vazias, mas sobre internalizar mensagens que alinhem sua mente com a sua essência estoica. Diga a si mesmo diariamente: sou resiliente diante da adversidade. Não me deixo dominar por emoções passageiras. Minha paz não depende das circunstâncias. Quando você fala dessa forma, seu cérebro começa a acreditar. E quando sua mente acredita, seu corpo reage. Suas ações mudam, sua presença muda e o universo começa a te responder de forma diferente. Essa não é uma crença mágica, é um princípio psicológico e filosófico testado por séculos. E agora, está nas suas mãos começar a aplicar esse poder em cada pensamento que tiver daqui para frente. Parte 4. Transforme sua mente em seu maior aliado. Agora imagine como seria sua vida se, em vez de lutar contra seus pensamentos, você os treinasse para lutar a seu favor. O estoicismo nos convida a fazer exatamente isso. Treinar a mente é como treinar um músculo. Exige esforço constante, repetição e consciência. A cada dia que você escolhe falar consigo mesmo com compaixão, coragem e clareza, você molda seu caráter. E o mais poderoso é que esse tipo de prática não depende de nada externo. Não importa onde você está, com quem está ou o que está enfrentando, seu pensamento ainda é seu território soberano. E quando esse território está bem cuidado, nenhum caos externo consegue invadir. Vamos voltar para um momento cotidiano. Você está preso no trânsito, atrasado, cansado e alguém ainda te fecha de forma grosseira. Nessa situação, sua mente automaticamente vai querer explodir, com raiva, frustração, irritação, mas o estoico enxerga ali um campo de treinamento. Em vez de ceder ao impulso, ele observa. E nesse momento de pausa, ele escolhe a resposta. Isso não me define. Não posso controlar o outro, mas posso controlar minha reação. Essa é a diferença entre uma mente reativa e uma mente treinada. Quando você fala consigo mesmo dessa forma, você quebra o ciclo automático e entra no controle real da sua jornada. Essa reprogramação não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas decisões. Todos os dias, você é confrontado com situações que te testam. É nesse campo de batalha que você escolhe se vai ser escravo das suas emoções ou se vai treiná-las para servir a um propósito maior. O segredo é usar sua fala interna como guia. Em vez de se entregar ao desespero, você se ancora na racionalidade. Em vez de dizer "isso é injusto", você diz "o que posso aprender com isso?". Em vez de pensar "não aguento mais", você afirma "eu sou mais forte do
que penso. Esse tipo de narrativa, dia após dia, transforma sua mente em uma fortaleza que ninguém pode abalar. E é isso que chamamos de resistência mental estoica. Conclusão. O poder da fala interna e o estoicismo como caminho para uma vida plena. Chegando até aqui, você percebeu uma verdade profunda. A forma como você fala consigo mesmo determina a forma como você enfrenta o mundo. O estoicismo não é sobre reprimir emoções, mas sim sobre direcioná-las com sabedoria. É sobre entender que todos os dias enfrentamos batalhas invisíveis, algumas silenciosas, outras barulhentas, mas a maior de todas acontece dentro da nossa própria mente. E é por isso que cultivar uma conversa interna positiva, racional e forte é uma das atitudes mais poderosas que você pode ter. É a partir dessa base que nascem decisões mais conscientes, relacionamentos mais saudáveis e uma vida com mais propósito e menos turbulência. Ao longo desse vídeo, você viu que falar consigo mesmo com clareza e firmeza não é apenas uma técnica motivacional. É uma prática milenar baseada na filosofia estoica. Quando você se trata com o mesmo respeito e disciplina que um general trata seu exército, sua mente começa a obedecer. Ela para de sabotar e começa a servir. E não se trata de repetir frases prontas ou fingir otimismo. Trata-se de colocar sua atenção no que realmente importa, o que você pode controlar. E isso inclui suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes diante dos desafios. A cada novo desafio, a cada queda, você pode escolher se afundar na autocrítica ou usar sua fala interna como uma corda que te puxa de volta à superfície. Por isso, não subestime o poder do que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Esse é o verdadeiro segredo para atrair tudo o que você deseja. Não porque o universo vai te recompensar magicamente, mas porque você vai se tornar uma pessoa preparada para receber, conquistar e sustentar aquilo que deseja. Sua mente é o solo onde seus sonhos vão germinar. Se você cuidar dela, os frutos virão. Então, fale com você mesmo como um estoico, com razão, com coragem e com propósito. E você vai se surpreender com a força que existe dentro de você. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, a voz mais poderosa da sua vida é a sua.